Olá, pessoal, belezinha? Tranquilos? Olha o que é que nós temos na situação. Vamos dar prosseguimento. E a curiosidade. Agora, e aí? O que é que vocês acharam? Soma ou multiplica? Vamos traduzir a situação? Vem comigo. Eu tenho a primeira escolha, depois eu vou ter que fazer a segunda escolha, depois a terceira. Vocês concordam comigo que é uma sucessão de acontecimentos? Primeira divisão, segunda divisão e a terceira divisão. Se eu tenho uma sucessão de escolhas, obrigatoriamente eu tenho uma relação de multiplicação. Isso mesmo. Então a nossa resposta será 35 vezes 6 vezes 1. Teremos 210 possibilidades. Então a nossa resposta corresponde a 210. Então nós temos aí 210 possibilidades. Ok, gente? Então era assim, certeza que você deveria multiplicar. Vou dar a dica, só multiplica quando aparece ou uma coisa ou outra, aí você soma. Mas sucessão de escolhas você vai multiplicar. Então vamos ver na telinha? Nessa situação, olha, estou aqui. Nessa situação, sabendo-se que a mesma tarefa não será atribuída a mais de um funcionário, é correto concluir que o chefe de repartição dispõe-se de menos de 120 tarefas? Errado. Ele dispõe de mais de 120 maneiras. Desculpa, tarefas é maneiras diferentes para distribuir. Ok? Põe na telinha. Agora estamos falando do caso 3. O caso 3, ele tem como característica uma palavra-chave. Por favor, dê uma lidazinha na questão, enquanto eu apago aqui e ver se vocês observam qual seria a palavra-chave aí. Dispõe de 8 tipos de frutas para fazer uma salada. Se cada salada é composta de 5 frutas diferentes, então o número de saladas diferentes que se pode preparar escolhendo, aqui está a palavra-chave, pelo menos 5 frutas. A princípio, você pensa que é uma questão muito simples, 8 frutas que eu vou escolher 5, mas não é. Ele não disse que você de 8 frutas vai selecionar 5. Não. Ele disse que você vai escolher, aliás, você pode escolher pelo menos 5. E o que significa dizer esse pelo menos, Bruno? O pelo menos transmite uma ideia de mínimo. Então, cuidado. Vou botar caso 3. Cuidado. A expressão pelo menos significa dizer mínimo. Então, o que significa dizer isso? Que implicitamente o ou, e nós lembramos que o ou é soma, consta na frase. Então, quando eu digo assim, pelo menos 5, significa dizer que eu posso escolher 5, ou 6, ou 7, e assim vai. Então, quando eu digo a vocês que você tem pelo menos 5 escolhas, significa dizer que você pode escolher 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10, e assim vai. Porém, a nossa quantidade ela sofre uma restrição, porque a quantidade máxima que eu tenho de frutas corresponde a 8. Então, por isso que nós vamos limitar o cálculo devido à restrição da questão. Então, põe na telinha. Grifem esse cidadão. Então, ó, para quem pensou que era a combinação de 8, 3, 8, 5, cuidado, está errado. Então, nós temos 8 tipos de frutas. Vamos escolher pelo menos 5. Como é que vai ficar a situação? Vamos ver aqui agora. A fórmula vai ser essa, gente.
combinação de C85 mais combinação de C86. Eu tenho 8 frutas que eu posso selecionar 5, mais a combinação de 8 frutas que eu posso escolher 6, mais combinação de 8 frutas que eu posso escolher 7, mais combinação de 8 frutas que eu posso escolher 8. Então está aí as minhas possibilidades, ok? De 8 escolher 5, de 8 escolher 6, de 8 escolher 7, de 8 escolher 8. Então está aí essas minhas possibilidades. E por que eu parei em 8, 8? Porque o total de frutas que eu disponho corresponde a 8 possibilidades. Então, tudo isso por causa de uma palavrinha mágica. Qual é essa palavrinha? O pelo menos. Ele que gerou essa confusão toda na situação. Então, vamos começar o cálculo passo a passo. C85, fazendo aquela combinaçãozinha, 8 menos 5, 3, é igual a C83. E aí eu vou utilizar o C83 para o cálculo, lógico. 8 vezes 7 vezes 6. 3 fatorial, se vocês me permitem fazer isso, 3 vezes 2 vezes 1. E aí nós temos lá, 3 vezes 2 vezes 1 corresponde a 6. Então eu corto 6 com 6. 8 vezes 7, 56. Aí o que é que nós temos agora? Vamos calcular a combinação de C8, 6. Mas eu não vou caminhar 6 casas, eu vou caminhar 2. Então a combinação de C8, 6 é só realizar 8 menos 6 corresponde a 2, que é a mesma coisa que 8, 2. Muito mais simples. Caminhar apenas 2 casas. Então vamos lá. 8 vezes 7 sobre 2 vezes 1. Então nós temos 56 sobre 2, corresponde a 28. Então temos aí 28 possibilidades. Que é a mesma coisa, viu gente? C86 e C82, o cálculo é o mesmo. No popular, adiante o seu lado. Aí teremos C87, que é igual a C81. E C87 sendo igual a C81, é só basta fazer 8 menos 7 corresponde a 1. Aqui não precisa nem calcular, vai dar 8. E aí, por último, C88 é igual a 1. Os números são iguais. Então está aí na telinha de vocês. O primeiro valor deu 56, a primeira opção. A segunda deu 28, a terceira deu 8 e a quarta deu 1. Então está aí o total de possibilidades. Então a nossa resposta será 56 mais 28 mais 8 mais 1. Então a resposta é igual a 93. Então aqui você vai somar as possibilidades, porque quando eu digo ou, temos essa ou aquela, então se aparece o ou na minha escolha, significa dizer que eu tenho que multiplicar? Não. Significa dizer que eu vou ter que somar as minhas possibilidades. Então a resposta é igual a 93. Ok? Pôs a telinha? Então a resposta que nós temos é a alternativa de letra C. 93 possibilidades. Vem comigo. Então, aí, o caso 3 é uma forma simples.
você vai ficar ligado, ou vai aparecer a expressão pelo menos, ou vai aparecer a expressão mínimo. Agora, o que é que você tem que se ligar? Vai ter uma junção do caso 2 e 3, que é o que eu chamo de caso 4, que não é até da CESP essa questão agora, é uma questão da Sesgran Rio, mas para vocês terem noção dessa aplicabilidade. É quando ele vai misturar a relação de ou e de e ao mesmo tempo. Põe na telinha, vamos ver uma questão como essa, oitava questão. Deixa eu só apagar aqui o quadro, um minutinho só. Uma empresa tem 3 diretores e 5 gerentes. Quantas comissões de 5 pessoas? As comissões, ela é formada por 5 pessoas, contendo no mínimo um diretor ou par. Vem comigo. Realmente eu tenho 5 pessoas que eu vou selecionar. Então, se ele não dissesse nada, você faria o seguinte: 3 diretores com 5 gerentes, 8 pessoas. Dessas 8 pessoas eu vou selecionar 5. Tranquilo. Só que ele não quer livre, não. Ele quer com restrição. Qual é a restrição? Dessas 5 pessoas, obrigatoriamente, no mínimo um, na verdade, tem que ser diretor. Só que ele não disse que uma pessoa tem que ser diretor. Não, ele falou no mínimo um. Então, dessas 5 pessoas, eu tenho, primeira possibilidade, ter um diretor. Segunda possibilidade, termos 2 diretores. Terceira possibilidade, esse grupo possuir 3 diretores. Quarta possibilidade, esse grupo possuir 4 diretores, mas para tudo. Não temos uma quarta possibilidade. Por que, Bruno? Põe na tela. Porque o número máximo de diretores que eu possuo é 3. Então não pode ter a menor chance dessa comissão ser formada por 4 diretores, se você tem 3. Então não tem condições disso. Ok? Vem comigo. Então, vamos fazer um resumo da obra. Deixa eu colocar aqui. E aí o que é que nós temos? 3 diretores e 5 gerentes. Aí a questão disse o seguinte, no mínimo, 5 pessoas, no mínimo, um diretor, não é isso? Só confirmar. Então esse é o resumo que me interessa. E observe o seguinte, se eu tenho um diretor, eu vou ter que completar com gerentes. Então dentro de um mesmo grupo, eu vou escolher diretores e gerentes. E quando eu escolho diretores e gerentes, eu tenho que individualizar os cálculos, tá certo? E realizar o respectivo produto. E a soma vai entrar onde? Calma. Vamos às possibilidades primeiro. Só BS. P, ele é formado por 5 pessoas. Então, a primeira opção, um diretor e 4 gerentes. E por que 4 gerentes? Se eu tenho 5 pessoas na comissão, eu escolhi um diretor, obrigatoriamente, para fechar aquelas 5 pessoas, vão ser necessários 4 gerentes. Aí nós temos a segunda possibilidade.
2 diretores e 3 gerentes. Então, a segunda possibilidade ali, 2 diretores e 3 gerentes. Três possibilidades. Aí eu tenho 3 diretores e 2 gerentes. Pronto. Aí o que vai acontecer agora? Nós vamos calcular cada situação dessa, é o caso 2, e aí no final nós vamos somar os valores da primeira opção, segunda opção e terceira opção. Voltei. Então, ó, gente, não pode esquecer que a sua quantidade de pessoas corresponde a 5. Então, por isso, e um errinho muito comum, e aí vamos trabalhar nas possibilidades dos seus erros para ficarem espertos, que, primeira opção, se eu tenho um diretor para fechar 5 pessoas, 4 gerentes. Só que como a questão falou que é no mínimo um diretor, abre uma segunda possibilidade, temos 2 diretores. Então, nesse caso, se esse grupo já possui 2 diretores, eu vou completar ele com mais 3 gerentes, totalizando 5 pessoas. Aí teremos a terceira opção, que é os 3 diretores, para formar as 5 pessoas, 2 gerentes. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos calcular parte a parte. Cálculo da primeira opção. Então, nós temos aqui um diretor e 4 gerentes. Para o diretor, o que é que nós temos? Uma combinação de 4 diretores, de 3 diretores, que é a quantidade total, que eu vou selecionar uma. Vai dar 3. Não pode esquecer, ó, da onde apareceu esse 3, Bruno? Esse número de K é a quantidade total de elementos. Eu tenho 3 diretores no total, que eu desejo selecionar 1. Por isso eu tenho 3 possibilidades de escolha. Aí nós temos os gerentes. Nós temos no total 5 gerentes, que queremos selecionar 4. Então temos a combinação aí de 5, 4. E a combinação de 5, 4, meus amigos, não vamos nem precisar calcular, porque é igual a combinação de C51, e C51 corresponde a 5. Então, de 5 gerentes para selecionarmos 4, é o mesmo cálculo de 5 gerentes selecionarmos 1. Então, nesse caso aí, nós temos 5 possibilidades. Então, a primeira opção nossa, ela vai apresentar 3 para diretor, vezes 5 para gerentes, 15 possibilidades. Eu não posso esquecer, ó gente, eu tenho diretores e gerentes. São grupos distintos, ligados pelo E, significa dizer que nós vamos multiplicar as possibilidades. Por favor, vocês estão olhando para a telinha aí agora, vocês dão uma paradinha na aula, vocês podem dar um pause, não tem problema. E aí eu copia direitinho, porque eu vou apagar a primeira opção e vou ainda montar a segunda e a terceira possibilidade. Ok? Então, na primeira opção aí, vou colocar aqui do lado,
o resultado obtido corresponde a 15. Deixa aí. Vou apagar aqui, ó. Cálculo da segunda opção. Então, na segunda opção, o nosso desejo é selecionar 2 diretores e 3 gerentes. Dois diretores e 3 gerentes. Então, vamos individualizar os cálculos novamente. Diretor temos 3, que é a quantidade total, que vamos selecionar 2 opções. Então, a combinação de C32, basta realizar a diferença, é igual a C31, que vai dar 3 possibilidades. Então, para os diretores, nós temos aí 3 possibilidades. E aí nós vamos pegar agora os gerentes. Gerentes, no total nós temos 5. Desejamos selecionar apenas 3. Então a combinação de C53 é igual a C52. Ou seja, 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1. 20 dividido por 2. Nem simplifiquei, que a continha é tranquila. Vamos apresentar 10 possibilidades. Então, de 5 gerentes para selecionar 3, a combinação de C53 ela é igual à combinação de C52. Então, não vamos encontrar dificuldade nesse sentido. Aí, o que é que vamos fazer agora? Multiplicar as possibilidades. E quais são as multiplicações das possibilidades? 3 vezes 10 é igual a 30. Então, a segunda situação corresponde a 30 possibilidades. Então, a segunda opção, teremos 30 possibilidades. Deixa lá, pode deixar lá que eu vou colocar aqui só para depois eu lembrar os valores. Então, ó, gente, meus amigos futuros policiais federais, olha aí, diretor, nós temos 3 possibilidades. Vamos selecionar 2. C32 é igual a C31, 3 opções. Gerentes, 5, vamos escolher 3. 5, 3, 5, 2, 10 possibilidades. Então, o cálculo da segunda opção, não esquecemos que devemos multiplicar, não podemos esquecer disso. 3 vezes 10 corresponde a 30 possibilidades. Até aí tranquilos? Na paz? E vamos para o cálculo da terceira opção. Vou colocar aqui. Se vocês me permitem. Vou apagar, viu, gente? Última chance. Ó, tô indo. Três diretores e 2 gerentes. Que é a terceira opção. Por que eu falei a vocês que é o cálculo mais simples? Pelo seguinte. Diretor de 3, vamos selecionar 3. Ou seja, uma opção. Tenho 3, vou selecionar 3, significa dizer que temos apenas uma opção. Aí nós temos o gerente. De 5, vamos selecionar 2. Esse cálculo já foi feito. 5, 2 foi o cálculo feito na segunda opção, que já temos certeza que esse valor corresponde a 10. Então aí é por isso que eu comentei com vocês que é o cálculo mais
tranquilo no contexto. Então, ó, a nossa resposta corresponderá a 1 vezes 10, corresponde a 10. Para a terceira opção. Então, até aí tranquilos? Terceira opção. 1 vezes 10, 10. Vamos aqui? Vamos para cá agora? Devagarzinho. Primeira opção, 15 possibilidades. Segunda opção, 30 possibilidades. Terceira opção, 10 possibilidades. A nossa resposta corresponderá a 15 mais 30 mais 10. A nossa resposta no total corresponderá a 55 possibilidades. Então teremos aí no total 55 possibilidades. Essa é a nossa resposta. Beleza, gente? Tranquilos? Põe na telinha. A nossa oitava questão trata-se da alternativa de letra D de dado. Vem comigo. Pessoal, parando aí, nos veremos no próximo bloco com mais questões ainda.